Muito obrigado. Passa a palavra ao próximo inscrito, deputado Capitão Assunção. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, recentemente nós vimos um pronunciamento nos jornais e na televisão acerca do do Gilmar Ferreira Mendes, que pugnou pela criação de um controle externo da polícia ao analisar o único caso transmitido através dos meios de comunicação, em cima daquele caso do Satyagraha, né? Então, como é de conhecimento de todos, quem cura de abuso de polícia é a própria corregedoria da polícia. Para que criar um outro órgão se já cada polícia tem a sua própria corregedoria? Quem deve cuidar dos abusos dos magistrados não é a corregedoria lá dos magistrados? Então, se a gente cria um controle externo, que não seja as corregedorias, porque nós temos mais preocupação com esse monte de desmando que está acontecendo por trás do senhor Gilmar Mendes. Isso é preocupante para nós, para o Executivo, para o Legislativo e para o próprio Judiciário, o Rei Sol lá do Supremo Tribunal Federal. E não é preciso ir muito longe não, porque a gente tem esse caso tendencioso do banqueiro Daniel Dantas. Se nós fecharmos os olhos e abrirmos de novo, esse Daniel Dantas vai ser como um herói aqui da nação brasileira e é um bandido. Eu acredito que o senhor Gilmar Mendes ele tem questões mais urgentes e importantes do que meter bedelhos dentro de corporações que visam resguardar a segurança pública. Um bando de faminto, de famélico, defende a sociedade brasileira e recebe um salário ínfimo, um salário de fome, não tem respeito nem consideração, e esse louco aqui do Supremo Tribunal Federal quer inventar uma corregedoria, mais uma para poder infernizar a vida do pobre policial. Então, gente, senhores deputados, o negócio é muito sério. O senhor Gilmar Mendes, no alto da sua empáfia, eu vou dar um outro exemplo de uma atitude louca desse chefe aí do Supremo. Sem previsão legal e de modo direto, ele decide por ele mesmo, todo mundo fica calado, a partir de um único caso noticiado na imprensa, criou a malfadada súmula vinculante número 11, sobre o uso das algemas. Eu fui policial, infelizmente, a nossa Constituição é anacrônica nesse sentido. O PM, quando vai para o cargo público eletivo, ele vai para a reserva. Mas durante 25 anos, eu usei essa ferramenta, é o nosso ferramenta de trabalho, a algema. E esse maluco aqui tirou, agora controlou, porque atinge lá a turma dele lá, que não pode ser algemado. Então, gente, devemos pensar então por analogia, na criação de uma corregedoria externa, sim, mas para evitar os abusos e as arbitrariedades de pessoas como o Rei Sol, o senhor Gilmar Mendes. Se providências são tomadas contra o suposto abuso de policiais, e aqui eu volto a falar sobre o Satyagraha, nessa malfadada ação do corregedor Amaro Ferreira. Amaro Ferreira está cortando a própria carne. Invadiu o apartamento do senhor Protógenes, mesmo após a contraindicação do procurador Fábio Eliseu Gaspar. Ou seja, aquele ato ali é nulo, não serviu para nada. O Ministério Público foi contra aquela invasão de domicílio, mas teve o aval do juiz Ali Maslon, até por uma razão até de tentar fazer a legalidade. Por que se fala então na criação de controle externo da polícia? Vale aqui trazer novamente o exemplo da súmula vinculante número 11, que o senhor Gilmar Mendes, o Hugo Chaves do Supremo, ao redigir o enunciado da súmula, ele deixou sem qualquer rigor técnico e prático, fazendo a partir de um único caso, sem qualquer pertinência à repercussão geral. É um abuso da qual não houve controle externo. Ninguém toma conta desse maluco. Propõe aqui uma corregedoria, senhores deputados, mas uma corregedoria para desvendar os negócios nebulosos que estão por trás do Instituto Brasileiro de Direito Público, IDP. Quem é o proprietário? Gilmar Mendes. Instituto recheado de contratos sem licitação, firmados com órgãos públicos e construídos com recursos do Banco do Brasil, sobre um terreno comprado ao governo do Distrito Federal, no período do Joaquim Roriz. Pessoal, valor, 80% de desconto. Ele foi premiado, agraciado. Finalizando, senhor presidente, o que precisamos não é o controle externo da polícia, não. Precisamos, sim, de dar melhores condições salariais aos nossos policiais, porque grande parte dos nossos guardiões passam fome. Com certeza, isso nos proporcionaria melhores condições de vida e de trabalho e de defesa da sociedade brasileira. Assim como tem o senhor Gilmar Mendes, que ainda assim pratica abusos cotidianamente. Senhores deputados, a PEC 300 valoriza o policial militar do Brasil inteiro e do Corpo de Bombeiros também. Muito obrigado, senhor presidente.